Meus amigos e minhas amigas, boa noite, tudo bem com você? Saúde a todos com a paz de Cristo, obrigado, viu? Você curtindo, compartilhando, se inscrevendo. Ó, as inscrições estão caindo, poxa. Se inscreve aí, né? Se inscreve. Daqui a pouco, patriota na Argentina passando necessidade, tá bom? Isso mesmo. Eu não aguento ver, né? As pessoas querendo comida, enquanto que milhões de reais roubado, gastado com prostituta, enfim. Esse Brasil nosso, vou te falar, hein? Bloquearam 119 milhões de reais do PL para atrapalhar a candidatura de Flávio. Flávio está no Ceará, onde vai lançar o pai do André Fernandes para senador e outros ali, né? E outros ali. Vamos falar sobre isso agora para você. Beleza? Vamos lá. O Valdemar da Costa Neto aqui para... Ele vai falar agora, vamos ver. Valdemar tá aqui, ó. Tá brabo que bloquearam o dinheiro. Vamos ver, vai falar da vice também. Presidente, muito interessante, né, esse raio-x, esse diagnóstico que o senhor fez, né, em regiões onde o Flávio, né, tem um solo um pouco mais fértil e, é claro, outros que ele vai ter que gastar um pouquinho mais sola de sapato na tentativa, né, de reverter alguns quadros. Mas eu gostaria de falar também da formação da chapa, né, o senhor confirmou, né, a convenção marcada para o dia 25, falta aí pelo menos, né, 15 dias, está chegando perto e ainda não há uma definição sobre o nome de uma vice, nesse caso, né, pelo menos a preferência de ser uma vice mulher para compor essa chapa com Flávio. Se falava muito em nomes, né, de algumas parlamentares, todas do PP, mas houve um certo distanciamento do PP com o PL, ou agora uma aproximação mais com republicanos. O senhor acredita que a vice será realmente uma mulher? Pode ser inclusive uma mulher do Republicanos, se fala muito o nome da Daniela Marques, né, ex-presidente da Caixa Econômica Federal. Seria esse nome que está postulando, ou pelo menos nessa caixa de apostas, é o que é o nome mais forte e que pode agregar a campanha de Flávio? Não, a Daniela tem muito prestígio, ela é muito competente, o Flávio gosta muito dela, mas cada um tem a sua opinião. A minha opinião, nós tínhamos que ter como vice a Tereza Cristina. Tereza Cristina, eu acho que ela e a Michele Rodrigues, a Michele Bolsonaro, Michele Rodrigues é uma grande funcionária nossa, a Michele Bolsonaro são as duas mulheres que têm mais prestígio no Brasil hoje. A Tereza Cristina tem muita experiência, muito carisma e muita habilidade, foi uma excelente ministra. Agora, isso depende do Flávio e do Bolsonaro. Eles vão decidir isso aí, isso é muito pessoal, e isso tem ainda uma água para frente, que pode ser que não se decida até 25, pode ser que fique para depois. Nós temos até 5 de agosto para decidir, e nós podemos aí, pode ser que chegue no dia 25 e ele não tenha decidido quem vai ser a vice ainda. Perfeito. O Alan Gani tem mais um questionamento para o senhor, Valdemar. Já a gente vai liberar o senhor, tá? Obrigado. Tranquilo. Valdemar, no Rio de Janeiro, quais são os nomes para o Senado, dado todo o imbróglio que está lá no Rio de Janeiro, quais são os nomes de preferência do partido? Nós temos o nome nós tínhamos o Flávio, nós tínhamos o Carlos, que nós queríamos que fosse o Carlos Bolsonaro, que fosse candidato a senador, ele quis ir para Santa Catarina. Nós temos hoje o Jordi como opção, e temos o nosso líder. Poxa vida, o Mortinho, o Portinho, nosso líder no Senado, o Rogério. O Portinho também tem muita chance. Nós temos, isso é um problema que nós estamos atravessando, Alan, porque lá nós vamos coligar. E com a coligação, porque nós vamos ter candidato, o Douglas Ruas é nosso candidato a governador. E como nós vamos coligar, os outros partidos que vão se coligar conosco, como o PP, como o União Brasil, eles querem ter um senador. Então, daí nós só teríamos uma vaga. Esse é nosso problema. Quem vai decidir isso é o Rio de Janeiro, porque lá eles têm autonomia para isso.
Então, para fazer coligação, nós vamos ter que ceder uma vaga para o Senado, porque cada coligação só pode sair com 2 vagas. Nós queríamos disputar as 2 vagas, mas daí não teríamos coligação. E o nosso interesse é eleger o governador do Rio de Janeiro. O Douglas Ruas vai ser um forte candidato, porque Eduardo Paes tem prestígio na cidade do Rio, é competente também, mas o Douglas Ruas é uma surpresa, um camarada eficiente, valente e tem voto no interior. E o interior do Rio é que praticamente define as eleições para o governo do estado. O próprio Cláudio Castro, que deixou o governo, ainda tem muito prestígio no interior, porque ajudou muitos prefeitos e vai estar na campanha com a gente. Não é candidato, mas vai estar na campanha com a gente. Então, nós temos muita novidade no Rio de Janeiro. Agora não temos decisões ainda. Perfeito, presidente. Gostaria de agradecer muito a sua participação em entrevista com... Espera aí que ele vai falar do dinheiro, hein? Espera aí que ele vai falar do dinheiro que o Dino bloqueou, hein? São milhões de reais. Olha só, queria falar para você, pessoal, que muita gente está me perguntando, que viu passar no Jornal Nacional, enfim, Record, do dinheiro esquecido, né? Milhões de brasileiros têm milhões de reais esquecidos. E aí, as pessoas não sabem como sacar. É simples. Você vai pegar o seu celular, ó, vai clicar aqui em câmera, aqui, ó, na câmera dele. Pronto, como se fosse tirar uma foto, ó. Você vai quadrar em cima aqui, ó, desse quadradinho aqui, ó, desse QR Code, ó. Esse QR Code aqui. Vai aparecer o amarelinho na sua tela, você vai clicar, pronto. Aí, ó. Clicou no amarelinho, pronto. Aí, ó. Tá? Olha aqui, ó. Tem aqui, pessoal, brasileiros aqui que tem até 23 mil reais, tá? São 7 brechas para você receber o dinheiro. Tá aqui, ó. Tá? Então, tá fixo nos comentários e aqui embaixo também tem. Então, na hora que acabar a live, você vai fazer exatamente isso. Abrir a sua câmera e vai clicar aqui, ó. Quadrar aqui. Já pensou? Você ter 20, 30 mil para receber? Eu, se for 5 mil, eu já tô correndo para cima, imagina 20. Teve uma mulher que recebeu aí, acho que 20 e poucos mil reais. Tá toda feliz. Vai lá que eu garanto, tá bom? Beleza? É um vídeo, você não é que você vai falar com alguém, não. Você vai clicar, vai ter um vídeo explicativo como você vai sacar. Porque a Globo fala assim, olha, milhões de brasileiros têm dinheiro para sacar. Tá, mas eu quero saber como. Eu quero o anzol, eu quero a isca, né? Vamos lá, vamos mais um vídeo aqui do Valdemar. Nós vamos chegar no dinheiro em breve, hein? Peraí. Agora também. Ah, tá. Ele vai falar agora sobre o dinheiro que foi bloqueado, tá bom? O dinheiro que foi bloqueado por Flávio Dino. Será que vai atrapalhar o Flávio? Vamos ver. Uma discussão, né, mais no campo eleitoral, porque nesse ano, né, de eleições, muitos partidos, muitas campanhas estão passando por uma série de desafios na formação de palanques, de alianças, de fazer essas costuras políticas. Você acredita que essa decisão do ministro Flávio Dino pode, de certa forma, emperrar ou estacionar algumas alianças, algumas negociações para a formação de palanques? A gente pode citar agora o Flávio, que está lá no Ceará, ou até mesmo a definição de um palanque no estado de Minas Gerais, que está até então, por enquanto, né, num cenário de incertezas. Você acredita que isso pode dificultar esse apoio que o Flávio precisa ter para levar essa eleição para o segundo turno? Não acredito nisso, porque, em primeiro lugar, todos esses candidatos, a maioria desses candidatos que estão formando aí coligações nos estados me conhecem, sabem como eu trabalho. E veja bem, e sabe que eu trabalho sempre defendendo os interesses do partido. Hoje nós temos o maior partido do país, graças ao Bolsonaro, e graças aos nossos deputados e senadores que vêm fazendo um grande trabalho. Então, essa discussão, isso é a coisa mais normal que existe dentro do partido. Isso jamais prejudicará o Flávio. Muito pelo contrário, tem muitos prefeitos que me procuram e querem vir para o partido por causa dessa divisão. Por exemplo, uma coisa interessante, o Tiririca saiu do nosso partido porque ele acha que não se elege mais pelo partido, ele vai tentar de ser candidato por Fortaleza, pelo Ceará. As emendas, o Tiririca não sabia o que fazer com dinheiro, ele não tem base
base definida. Então eu falei, Tiririca, deixa o teu dinheiro para o partido poder fazer divisão. Pode ver, as emendas do Tiririca lá atrás, antes dele sair do partido, todas eram feitas um pouquinho para cada cidade da nossa base eleitoral, que ele não tinha nada a ver. Mas acontece que ele não tinha necessidade de ter emendas. Por quê? Porque ele tinha voto de opinião, não é voto de base. Então, eu que dividia, fazia sugestão para ele, e ele mandava o dinheiro para as cidades. Isso é coisa mais normal da política e real. É uma coisa normal e que todos os partidos fazem e têm que fazer. Alan Gani. Valdemar, dá um furo aqui pra gente. Michele Bolsonaro sai senadora por Brasília? Se Deus quiser. Se Deus quiser. Opa, ela vai ser candidata a senadora. Isso. Ela pensa em desistir, insistir com ela, que ela precisa ser senadora por Brasília, para ajudar Brasília. E ela pode fazer um grande trabalho, Alan, porque ela é realmente uma pessoa que tem carisma e que tem um trabalho grande. Ela construiu o PL nacional, foi uma surpresa para nós. Nós tínhamos antes, nunca conseguimos fazer o que ela conseguiu fazer em todo o país, de fazer uma base de mulheres que não tem preço para nós. E hoje ela está entre as primeiras lá nas pesquisas em Brasília, e seria uma judiação para Brasília e para o nosso partido perder a Michele. Presidente, até podemos ir numa porcentagem, né? Quantos por cento a Michele está mais inclinada a ser pré-candidata, né, ao Senado no DF? Mais de 60%, 70%, 80%? Como é que está na avaliação do senhor pelas conversas que o senhor está tendo com a Michele? Na reunião que eu tive com ela terça-feira, na semana passada, ela me falou que não queria mais ser candidata e estava muito triste com toda a situação e que não queria mais ser candidata, queria sair da presidência do partido, queria até sair do partido. Aí convenci que ela não saísse do partido. Ela construiu aquilo, demorou anos para ela construir, demorou 3 anos para construir isso aí. E ela construiu uma base em todo o país, e que seria um absurdo ela largar isso aí. Eu tenho certeza que ela vai reconsiderar, e eu vi que ela mudou um pouco de opinião, e eu acho que ela vai reconsiderar e vai ser candidata ao Senado, se Deus quiser. Presidente, Mário Vitor Rodrigues. Presidente, a gente falou agora há pouco, tá, antes do senhor entrar, a gente comentava aqui entre nós como a política, hoje em dia, se tornou um ambiente bastante conturbado quando a gente fala do assunto corrupção, e de que talvez a impressão do brasileiro médio, do cidadão comum, seja de que políticos, entre aspas, são todos iguais, né? Que todo mundo é igual, que ninguém presta, esse tipo de coisa, né? A pergunta que eu faço para o senhor, eu perguntei antes, mas o senhor, obviamente, não nasceu ontem, e o senhor está repetindo que não, que é igual, que todo mundo faz. Eu não estou nem dizendo, não estou nem entrando no mérito se a acusação do ministro Dino, se ela fica de pé ou se ela não fica de pé. Queria falar com o político Valdemar da Costa Neto sobre a percepção que o brasileiro médio tem hoje da arena política. A pergunta que eu faço para o senhor é, o senhor acha que o brasileiro tem motivo para estar desgostoso com o cenário político? O brasileiro tem motivo para estar pessimista quando se fala em lisura, em políticos trabalhando em prol do povo? Como é que o senhor enxerga quando surgem essas notícias de que aconteceu alguma coisa errada aqui e acolá? Como é que o senhor vê, do seu ponto de vista, a percepção da sociedade? Bem, eu já passei por muita coisa na vida, é uma boa pergunta que você está fazendo. Essa percepção, lógico que não é a melhor, mas melhorou muito. Tem melhorado a cada dia, porque tem tido um trabalho grande de corrigir esses erros que nós tivemos no passado, veja bem, e a política, na minha opinião, melhorou. Mas a gente sabe que tem uma base da população que é sempre descontente com a política, porque nós temos um problema no país, nós não temos sorte.
O Bolsonaro foi um grande presidente do Brasil, mas só governou 2 anos. Porque 2 anos foram pandemia. O Brasil ficou fechado como o mundo ficou fechado. E assim mesmo ele teve grandes resultados. Até o Correio dava lucros no governo dele. Agora você vê, o Brasil não tem sorte. Nós precisamos ter sorte de ter uma administração que toque o país para frente e que tire esse batalhão de gente pobre das megas favelas que nós temos no Brasil. São Paulo, Rio e Minas. Nós temos que atingir isso aí. Nós temos que mudar muita coisa no Brasil. E o que nós temos que fazer? O governo não pode gastar. O governo não gastando, acontece o que aconteceu no governo Bolsonaro. Que ele chegou na pandemia, teve dinheiro para mandar para todos os municípios brasileiros. Todos, sem exceção. Deu R$600 para cada cidadão que recebia a Bolsa Família lá no Nordeste, para cada cidadão, para ele poder resistir àquele período de pandemia que nós ficamos 2 anos sem produzir. Quem fazia serviço próprio parou de vez. Até hoje temos reflexos dessa crise. Então nós temos esses problemas, você tem razão. Eles não enxergam bem, mas a situação tem melhorado a cada dia. Nós já passamos períodos muito piores antes e agora temos melhorado a cada dia. Eu sinto isso. Vamos lá, que ele vai falar mais. Deu uma entrevista aqui espetacular. Daqui a pouco, Donald Trump prepara uma ação militar caso ele venha a ser executado. Isso mesmo. Ele acaba de anunciar uma ação militar que o Irã estava velando, né, depois de 4, 5 meses lá o seu líder, 4 ou 5 meses de morto, estava velando agora e pediram a morte dele. Então ele tem um plano, caso ele venha a ser morto, o que deve ser feito. O Kim Jong-un também, presidente da Coreia do Norte, também tem um plano, viu? Se ele for executado, o que o seu sucessor deve fazer imediatamente. E Donald Trump também, então, tem um plano. Estão investigando a nova bomba de Israel, agora há pouco também, que foi lançada e que é parecido com a bomba atômica. Enfim, nós vamos saber o resultado disso muito em breve. Nós vamos trazer todas as informações para vocês de agora para frente. Mais Valdemar da Costa Neto, tá? Isso mesmo, mais Valdemar da Costa Neto e... olha aqui, ó, o Zezé de Camargo agora tá com quem? Derrite, é isso mesmo? Olha só, tá aqui, ó. Pessoal, uma alegria muito grande. Eu, na minha infância, quando meu pai ainda colocava o disco de vinil do Zezé de Camargo e Luciano, hoje estou prestigiando aqui há 40 anos a Festa do Peão, aqui de Salto de Pirapora, com esse ídolo nacional, um cara que inspirou gerações, um grande exemplo como ser humano acima de tudo. Obrigado por tudo que você fez e faz para o nosso país, tá, Zé? Uma honra estar com você. Tudo que você falou para mim, eu devolvo em dobro para você, porque eu já te conheço há muito tempo. Obrigado. Sei da sua índole, sei o que você representa para nós, principalmente quando se fala de justiça. Obrigado. Continue com esse coração do jeito que você tem, que é o mais importante para nós brasileiros. Obrigado por tudo. Tamo junto. Obrigado. Uma honra. Tá aí, ó. Zezé de Camargo é de direita, né? É bom ver as pessoas de direita, né? Juntas. Olha, nossa querida patriota, pessoal, tá com fome. Vamos ouvir o que ela vai falar aqui. Logo em seguida, o plano de morte de Trump, né? Ele acaba de anunciar. Se for executado, eu não sei, né? Ele falou que tudo pode acontecer, porque, pessoal, tá escalada a guerra, pessoal. Tá escalada. Ele já tem um plano e eu vou trazer para vocês. Antes, eu queria mostrar a nossa patriota. Tá aí, ó. Boa tarde, Olá. Dr. Marcelo, eu me chamo Oi. Odete. Odete. Meu filho Felipe Rosa Marques, ele é um dos patriotas, né, que esteve lá em janeiro, em Brasília, e hoje ele está preso em Bangu 9, no Rio de Janeiro. Então tá difícil para mim manter ele lá. Por quê? O que que acontece? Eu sou uma pessoa de poucas posses, eu recebo loas, né? E lá onde ele está no presídio, tudo é pago. Porque a comida é muito ruim. E sem contar que ele precisa de remédio. Porque o meu filho tem transtorno
de toque, esquizofrenia e bipolaridade. E mesmo com todo o diagnóstico médico dele psiquiátrico, uma advogada conhecida nossa que tentou com pedido para tirar ele, até agora não conseguiu. Então tá muito difícil para mim, para a família, para a gente manter. Eu estou deixando de comprar meus remédios, né? Eu recebo LOAS porque eu tenho alguns problemas de saúde. E eu estou deixando de comprar até o remédio para poder ajudar o Felipe. Meu Deus. Porque a comida lá é intragável, vem estragada. E tudo lá é cobrado. Tudo. Entra comida, lanche, mas tudo é cobrado e superfaturado. Então os meus gastos estão muito e eu não estou conseguindo. Então eu peço encarecidamente, se o senhor puder me dar uma ajuda, porque está difícil para mim, até enquanto ele estiver lá. Eu tenho medo de não mandar e acontecer alguma coisa com ele lá dentro, porque ele está num lugar terrível, no meio de pessoas, bandidos, assassinos, todo tipo de gente. E meu filho não é um criminoso. Ele foi lá em Brasília com boas intenções, né, para defender o país que ele vive, e agora ele está nessa situação, né? Então eu peço encarecidamente, se o senhor puder me dar uma ajuda, eu só estou pedindo mesmo porque tá difícil para mim. Eu já gastei o que eu tinha, não tenho mais. Tá muito difícil. Tá aí, ó. Se você quiser ajudar essa patriota, a gente pede encarecidamente. Tá aqui, ó. O QR Code, você vai abrir o QR Code e colocar aqui, você coloca o valor. Ou 27 99800 5395. Manda o comprovante que eu quero te responder. Aí eu pego o seu número e coloco também, salvo, tá bom? E aí qualquer novidade que tiver, a gente vai enviando para você também. Eu quero ter o seu número. Mas para eu ter o seu número, você tem que dar um oi para nós. Envia para nós o comprovante e ajudar essa patriota. Eu até falei, viu, pessoal, que as ajudas, pessoal, praticamente quase zeraram. Eu estou atrás de empresa, Biogama, um monte de empresa para tentar nos ajudar, mas caíram muito, pessoal, e a gente não vai conseguir. Acredito que seja talvez o último mês que a gente está ajudando os patriotas, né? Porque eu peço um, peço outro, pessoal, mas chega um momento que as pessoas também veem que está cada vez mais distante a dosimetria e tal, e acaba desanimando. Então, nos ajude, pessoal. Não vou deixar de lado também o Biogama, que ajuda a nossa empresa, que nos ajuda com os patriotas. Eu queria que você fizesse essa chamada ainda hoje para eles. Colocar aqui, ó, a câmera aqui, ó, nesse QR Code, clicava no amarelinho que vai aparecer na sua tela, ou ligar. Aí, ó. Pode ligar, que eles estarão lá te esperando. Ligue agora, tá bom? Que você entra na fila pra você comprar o Biogama. E todas as pessoas que ajudam os patriotas, hoje teve sorteio, mais cedo teve, tá? Vocês concorrem, manda um comprovante para cá, qualquer valor que vocês ajudar, vocês concorrem a Biogama, tá bom? Tá bom? Então, nos ajude nesse Pix aí, ó. Fácil não. Vamos lá? Vamos mostrar mais um pouco aqui? Vamos? O Flávio tá falando agora, hein? Flávio tá falando agora nesse momento, ele que tá no Ceará, hein? Deixa eu ver o Flávio aqui. Impõe tarifa de 55% sobre a carne brasileira. Isso, somado à tarifa de 12% que já existe atualmente, chega a ser um total de 67% de tarifaço sobre o que exceder a cota de carne brasileira que vai para a China. A China decidiu taxar e limitar a importação de carne bovina. A medida atinge o Brasil. Hoje, o governo chinês estabeleceu cotas anuais para os países vendedores de carne bovina. Acima desse patamar, será aplicada uma sobretaxa. A medida começa a valer amanhã e vai até 2028. No caso do Brasil, a cota anual em 2026 será de 1.100.000 toneladas. O que passar desse limite fica sujeito a uma cobrança adicional de 55%. Será que o Lula também vai dizer que eu sou responsável pelas tarifas da China? Há poucos dias, a Europa retirou o Brasil da lista de países autorizados a exportar carnes para lá. Está aí a prova que a incompetência do governo Lula é o que está fazendo com que as maiores economias do mundo tarifem o Brasil. Eu vou lutar
contra as tarifas de qualquer país. Bom, tá aí. Tá aí o resultado. Nós vamos ver mais um pouquinho de Valdemar da Costa Neto e logo em seguida o plano de Donald Trump caso ele seja assassinado, né? Isso mesmo. Ele deixou um plano aqui. Vamos ver. Até podemos ser numa porcentagem, né? Quantos por cento a Michelle está mais inclinada a ser pré-candidata, né, ao Senado no DF? Mais de 60%, 70%, 80%? Como é que está na avaliação do senhor pelas conversas que o senhor está tendo com a Michelle? Na reunião que eu tive com ela terça-feira, na semana passada, ela me falou que não queria mais ser candidata e estava muito triste com toda a situação e que não queria mais ser candidata, queria sair da presidência do partido, queria até sair do partido. Aí convenci que ela não saísse do partido. Ela construiu aquilo, demorou anos para ela construir, demorou 3 anos para construir isso aí. E ela construiu uma base em todo o país, e que seria um absurdo ela largar isso aí. Eu tenho certeza que ela vai reconsiderar, e eu vi que ela mudou um pouco de opinião, e eu acho que ela vai reconsiderar e vai ser candidata ao Senado, se Deus quiser. Presidente Mário Vitor Rodrigues. Presidente, a gente falou agora há pouco, tá, antes do senhor entrar, a gente comentava aqui entre nós como a política, hoje em dia, se tornou um ambiente bastante conturbado quando a gente fala do assunto corrupção, e de que talvez a impressão do brasileiro médio, do cidadão comum, seja de que políticos, entre aspas, são todos iguais, né? Que todo mundo é igual, que ninguém presta, esse tipo de coisa, né? A pergunta que eu faço para o senhor, eu perguntei antes, mas o senhor, obviamente, não nasceu ontem, e o senhor está repetindo que não, que é igual, que todo mundo faz. Eu não estou nem dizendo, não estou nem entrando no mérito se a acusação do ministro Dino, se ela fica de pé ou se ela não fica de pé. Queria falar com o político Valdemar da Costa Neto sobre a percepção que o brasileiro médio tem hoje da arena política. A pergunta que eu faço para o senhor é, o senhor acha que o brasileiro tem motivo para estar desgostoso com o cenário político? O brasileiro tem motivo para estar pessimista quando se fala em lisura, em políticos trabalhando em prol do povo? Como é que o senhor enxerga quando surgem essas notícias de que aconteceu alguma coisa errada aqui e acolá? Como é que o senhor vê, do seu ponto de vista, a percepção da sociedade? Bem, eu já passei por muita coisa na vida, é uma boa pergunta que você está fazendo. Essa percepção, lógico que não é a melhor, mas melhorou muito. Tem melhorado a cada dia, porque tem tido um trabalho grande de corrigir esses erros que nós tivemos no passado, veja bem, e a política, na minha opinião, melhorou. Mas a gente sabe que tem uma base da população que é sempre descontente com a política, porque nós temos um problema no país, nós não temos sorte. O Bolsonaro foi um grande presidente do Brasil, mas só governou 2 anos. Porque 2 anos foram pandemia. O Brasil ficou fechado como o mundo ficou fechado. E assim mesmo ele teve grandes resultados. Até o Correio dava lucros no governo dele. Agora você vê, o Brasil não tem sorte. Nós precisamos ter sorte de ter uma administração que toque o país para frente e que tire esse batalhão de gente pobre das megas favelas que nós temos no Brasil. São Paulo, Rio e Minas. Nós temos que atingir isso aí, nós temos que mudar muita coisa no Brasil. E o que nós temos que fazer? O governo não pode gastar. O governo não gastando, acontece o que aconteceu no governo Bolsonaro, que ele chegou na pandemia, teve dinheiro para mandar para todos os municípios brasileiros, todos, sem exceção. Deu R$600 para cada cidadão que recebia a Bolsa Família lá no Nordeste, para cada cidadão, para ele poder resistir àquele período de pandemia que nós ficamos 2 anos sem produzir. Quem fazia serviço próprio parou de vez. Até hoje temos reflexos dessa crise. Então nós temos esses problemas, você tem razão. Eles não enxergam bem, mas a situação tem melhorado a cada dia.
Nós já passamos períodos muito piores antes e agora temos melhorado a cada dia. Eu sinto isso. Zé Maria Trindade. Pois o senhor é um experiente em campanha eleitoral, já passou por várias, né? A campanha do senador Flávio Bolsonaro está na dificuldade, está nas cordas ali se defendendo. Queria saber o seguinte, como é que vai ser a convenção nacional do partido e qual o papel do senhor da campanha do Flávio Bolsonaro e como será a relação com os estados? O que está sendo articulado? Olha, veja bem, nós estamos articulando nos estados e estamos fazendo a nossa parte. Na parte de propaganda, essas coisas, é tudo com ele direto. Eu só pago a conta. A convenção em São Paulo vai ser no dia 25. Inclusive, eu fui contente dele escolher São Paulo, porque é a maior base eleitoral do país. Nós vamos fazer nossa convenção em São Paulo no dia 25, e vai ser uma grande festa, eu não tenho dúvida disso. Nós vamos estamos organizados para isso. Nós vamos ter agora, estamos negociando nos estados, estamos muito bem em alguns estados, no Sul, estamos bem em todos os estados, estamos bem em vários estados e melhoramos, viu, Zé Maria? Boa pergunta essa aí. A nossa situação no Nordeste. Na Paraíba não tínhamos nada. Hoje temos até candidato a governador, vieram senadores para o partido, nós temos aí, melhoramos nossa situação no Rio Grande do Norte, agora estamos acertando nossa situação no Ceará, nós vamos fazer de tudo agora, estamos fazendo de tudo, estamos nos coligando com o Ciro Gomes para podermos derrotar o PT lá, e com isso nós vamos colher muito no segundo turno, porque essa eleição tem segundo turno, e todo mundo sabe que o segundo turno é Lula e Flávio. Então, nós estamos trabalhando para isso, melhoramos muito nossa situação, inclusive em Pernambuco melhoramos agora um pouco, nós não tínhamos nada nesses estados, estamos andando em todos os estados, Sergipe, melhoramos, em todo lugar, e que nós fomos muito mal na última eleição, e na Bahia, que nós tivemos uma grande derrota, nós temos agora o ACM, que está liderando as pesquisas, e que não vai votar com o PT, não vota com o PT. E com isso nós vamos colher também no segundo turno. Essa eleição vai ser definida no segundo turno, não tenho dúvida. E isso é que vai pesar. Hoje o Lula caiu um pouco, porque caiu no Nordeste, ele caiu um pouco nas pesquisas, e ele caiu no Nordeste por causa desses acontecimentos, e acredito que nós vamos ter uma situação muito melhor. No centro e no norte do país, isso nós sempre tivemos uma vitória muito grande. Vamos continuar. Norte, Roraima, Rondônia, Acre, todos os lugares nós vamos ter sucesso. Mato Grosso do Sul, sucesso. Isso com senadores e deputados. E alguns governadores, como no Mato Grosso, no Sul, todo o Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. Então nós estamos bem. São Paulo, o Tarcísio tem uma eleição praticamente garantida, nós estamos juntos com ele, ele está no partido que nós colocamos ele lá atrás, que é o Republicano, e ele está lá até hoje, e nós vamos coligar com ele. Nós temos uma situação muito boa, estamos acertando Minas Gerais. Agora, Minas Gerais, nós temos que tomar cuidado e deixar por conta dos mineiros, porque os mineiros têm uma capacidade especial para isso, não adianta interferência da Nacional. Minas Gerais é que vai ser muito importante para nós. No Rio de Janeiro, nós tivemos um baque agora, com o caso do governador, que renunciou, mas nós temos os 3 senadores de Minas Gerais são do PL. Então, lá é a terra base, é a base do Bolsonaro, nós temos condições de sair numa condição razoavelmente boa lá de lá, e nós estamos muito bem. Eu vejo a nossa situação melhorar em todo lugar, e eu tenho certeza que nós vamos ter sucesso nessa eleição. No segundo turno é que vai aparecer a nossa maior votação. O Valdemar, então, ele conta que vai ter segundo turno, então, entre Lula e Flávio Bolsonaro, né? As pesquisas, né? Se a gente for pelas pesquisas, sim, teremos segundo turno, né?
entre os dois. Eu não queria que tivesse segundo turno, sinceramente. Eu queria que já resolvesse no primeiro. Mas, se tiver o segundo, eu não me importo nada de ir ali e votar no Flávio novamente, né? Nada, nenhum problema. Milei confirma vinda para o Brasil no dia 25 para a convenção de Flávio, que vai ser um sucesso. Deveria vir Trump, deveria vir também Bukele, entre outros, tá? Vamos, para encerrar, falar de Donald Trump, que eu prometi vocês, tá bom? Donald Trump. Vocês estão ajudando a patriota? Sim ou não? Ajude, pessoal. Ajude a nossa patriota. Não vamos deixar essas pessoas passarem necessidade, não. Tá? Porque eu queria muito contar com a ajuda de vocês, né? Nós já temos mais de ano que ajuda os patriotas. E eu venho vendo que, né, tá caindo as ajudas. Nós estamos passando um momento difícil também. Mas se tá difícil para nós, pessoal, imagina para essas pessoas. Então, mais uma vez, eu peço encarecidamente, tá, para vocês ajudarem, pessoal, não deixar de ajudar com qualquer valor, tá? A gente busca produtos para a gente sortear e tal, pessoal, é uma luta aqui, tá? Não é fácil, mas nós somos o único canal e esse único canal também está acabando a bateria, né? Fácil não. Tem pessoas que dependem de nós. Então tá, Milei vai vir. Amém, viu, Milei? O Flávio está no Ceará, visitou o bairro lá por nome de Vila Velha, né? Agora pode se chamar Vila Abandonada, porque todo mundo teve que sair de lá, os traficantes mandaram todo mundo embora. E agora, para encerrar, né, nós vamos dizer sobre o Donald Trump. Donald Trump disse o seguinte, porque eles querem, pessoal, executar ele, tá? O Irã fez uma promessa de sangue que vão executar ele, porque ele executou o líder deles. E Donald Trump disse o seguinte aqui, ó. Se eles me executarem, seria terrível para eles, se eles fizerem isso. Se fizerem isso, eles seriam aniquilados, tá? Seria o fim. Deixei instruções, se fizerem isso, se me matarem, eles serão aniquilados, não sobrará nada do Irã, segundo Donald Trump, né? Então ele deixou as instruções aqui para a destruição em massa do Irã. Então, tá? Infelizmente, ele está contando com isso, hein? Rapaz. Espera aí que tem pessoas aqui que tá querendo se entregar. É isso, eu recebi agora o empresário Victor, ele que foi alvo de operação pela Polícia Federal na sexta-feira, dia 3/7, ele avalia se entregar às autoridades nos próximos dias, tá, pessoal? Então, ele vai se entregar nos próximos dias. Ele é o advogado Yuri Cruz. Ele disse vai se entregar aí, tá bom? Vamos ver aí o que vai acontecer com ele nos próximos dias. Então veja bem, o Trump, voltando aqui para o Trump, ele fez praticamente a mesma coisa que o Kim Jong-un, que é presidente da Coreia. O presidente da Coreia disse que se matarem ele, é para ele enviar bomba atômica para um monte de país lá. E o Donald Trump disse que é para aniquilar de uma vez por todas o Irã. O UFC que teve na frente da casa dele, descobriram aí que tinha já gente querendo matar ele lá. Foi planejado para matar ele lá também, de novo. E escapou novamente. Então, a todo momento tem gente. E estão usando ali, pessoal, bomba química. Tá uma coisa de louco. Então, Donald Trump deixou aí. Infelizmente, por causa dos ruins, os bons pagam, né? Vai ser destruído um país inteiro com bomba atômica por causa de uns doidos que ficam no poder atacando, pessoal. O Irã fica atacando Israel, atacando os Estados Unidos. E o Irã diz que vai atacar as bases dos Estados Unidos a noite toda. Essa noite agora.
Dia 10, sexta-feira. Tá querendo, né? Tá querendo. Aconteceu isso já em 1945, né? O Japão ficava fazendo isso com os Estados Unidos, perturbando, até que a bomba atômica chegou lá e resolveu o problema, né? Milhares de pessoas morreram, mas acabou de vez com a guerra. Então fica provocando, pessoal. A briga de uma formiga com um elefante, né? Acaba tendo um vencedor aí. A desproporcionalidade é muito grande, né? Então fica aí procurando, uma hora acha. Uma hora o pau te acha, né? Assim? Então, muito obrigado por você ter me assistido a semana inteira. Sexta-feira chegou, dia 10. Um bom final de semana para você, para sua família. Você que ajudou as pessoas essa semana e ainda que vai ajudar agora a Patriota, Deus te dê em dobro, tá? Na segunda-feira de manhã, nós vamos enviar para ela o que vocês enviaram, tá bom? Muito obrigado e que Deus abençoe.